Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 em diante, diz assim: E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Nós estamos vendo aqui, pessoal, que 2 dias depois, Jesus ficou somente 2 dias em certo lugar. E ele partiu dali e foi para a Galiléia. Por que ele ficou só 2 dias? Saiu dali e partiu para a Galiléia. Porque ele disse aqui, ele mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Jesus percebeu que ele não foi bem recebido ali. Ele não era bem quisto ali. Ele não era querido ali. Ele percebeu que aquele ambiente e as pessoas daquele ambiente o desprezavam. Até que Jesus percebeu, ficou 2 dias só. Ele falou, não vou ficar aqui. Eu não posso continuar nesse lugar. As pessoas me desprezam, as pessoas não me honram, as pessoas não se importam comigo. E eu não vou insistir para buscar a afirmação dessas pessoas. Eu vou sair daqui, eu não vou ficar aqui. E ele saiu, pessoal, porque ele percebeu que um profeta, Jesus aqui, ele está falando que ele era um profeta. Jesus tinha os 5 dons do ministério: apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista. Então ele não foi bem recebido. Ele sabia que aquele ambiente não era para ele. Ele pulou fora, ele saiu de lá. E tem gente que, infelizmente, ela quer ser aceita num certo lugar onde ela é desprezada, onde as pessoas não se importam com ela, onde as pessoas não ligam para ela. E ela insiste, insiste. E as pessoas fazem um pouco caso dessa pessoa e a menosprezam. Ela não se toca e faz de tudo para estar naquele meio, naquele grupo. E ela devia se tocar e sair dali. Jesus ficou só 2 dias. Tem gente que está muitos dias. Tem pessoas que estão num ambiente que as pessoas não se importam com ela. Não se interessam por ela. Não quer saber se ela está bem, se ela está mal. Não adianta você querer fazer parte de um grupo onde você não é bem recebido. Pula fora. Se as pessoas insistirem nisso, ela vai ficar angustiada, vai ficar triste. Tem gente que está até em depressão por causa disso. Às vezes, a pessoa, para estar com aquele grupo e se envolver com aquele grupo, procura até se vestir igual, procura fazer as mesmas coisas. Porém, se a pessoa despreza, se a pessoa não quer, ela vai insistir? Não. Então Jesus, irmãos, ele ficou só 2 dias. E nós não somos melhores que Jesus e nunca seremos. 2 dias foram suficientes para ele perceber que ele não tinha honra ali. Ele pulou fora. Então seja inteligente. Não fique aonde você não é bem recebido. Imagine Jesus, quantas vezes ele foi maltratado, duvidaram de Jesus, questionaram a pessoa de Jesus. Jesus não recebeu honra. E ele veio em nome do Pai e não foi honrado. E olha que ele procurava fazer o bem ali. Ele procurava ajudar as pessoas, mas mesmo assim, porque aquele ambiente não era para ele. Por que você insiste em ambiente que não é para você? Você quer fazer parte de um grupo, de uma turma que não se importa com você? Deixa você de escanteio. Tudo que eles combinam entre eles, você fica de fora. Você não participa. E não adianta você querer estar em evidência, ficar insistindo. Pula fora. Jesus saiu dali, foi para a Galiléia. Ele foi para outro lugar. Você precisa cair em si. Você precisa se tocar. Não fica se humilhando, não. Chorando pelas migalhas. Querendo afirmação dessas pessoas. Querendo honra dessas pessoas. Não, não faça isso não.
Talvez você já não ficou tempo suficiente em certo ambiente e você sabe que você se sente deslocado. Você sabe que esse ambiente não é para você. Pula fora. Não fique muito tempo nesse lugar não, nesse ambiente, porque senão você vai sofrer. As pessoas vão sugar você. O que elas puderem tirar de você, elas vão tirar. Mas você sabe lá no fundo do coração que essas pessoas não estão nem aí para você. E às vezes eles mesmos falam, essa pessoa não se toca, né? Fica correndo atrás da gente. A gente já demonstrou que a gente não se importa com ela, não quer saber dela, não quer que faça parte desse grupo. E ela insiste. Eles comentam entre eles. Jesus percebeu, 2 dias foram suficientes. Jesus pulou fora, foi para a Galileia. Irmãos, tem lugares que nós vamos ser bem recebidos. Pode ter certeza disso. Jesus, ele foi honrado em muitos outros lugares. Aí você fica preocupado com a afirmação dos outros. Não precisa nada disso. Às vezes você quer até imitar eles. Às vezes você quer imitá-los, fazer o que eles fazem. Mas você sabe que não é para você. Às vezes você quer até agradar e às vezes até bajula. Não, pula fora. Sai disso. Não se venda. Em nome de Jesus. Tenha personalidade. Jesus tinha personalidade. Ele saiu dali. Foi para Galileia. Deixa Deus te dirigir. Deixa Deus te guiar. Ele sabe qual é o melhor ambiente para você. O melhor lugar para você. Ele sabe. Ele sabe aonde você deve estar. Em nome de Jesus. Porque Deus é fiel. E aqui diz a palavra, no versículo 45, chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam. Olha aí. Quando ele chegou na Galileia, os galileus o receberam. O honraram, o glorificaram. Entenda isto. Para de ficar se humilhando, se prostrando. Para de querer participar ou fazer parte de um grupo que você não foi chamado, você é deixado de escanteio. Tem pessoas que vai ter o mesmo espírito que você, vai ter a mesma visão que você, vai ter os mesmos gostos. Não que há perfeição nisso, porque ninguém é perfeito. Mas as pessoas vão te aceitar com as suas falhas, com seus erros, que vão se importar com você. Você vai ser bem recebido. Isso é o amor humano. Isso é honra. Tem gente que vai te receber muito bem. E é para essas pessoas que você tem que estar. Você tem que estar com essas pessoas. Que caminha com você, que pensa igual a você. Pode ter alguma divergência, alguma coisa ou outra, mas é pouca divergência. Porque essa pessoa vai se identificar com você e você com ela, é notório. Tem gente que se conheceram há pouco tempo e parece que já estão muito tempo junto como amigos. É uma coisa impressionante, da liga, tem uma conexão muito forte. A amizade é profunda. E essa amizade vai criando raízes. E você percebe que nesse grupo as pessoas procuram honrar. Jesus diz que é melhor dar do que receber. Elas preferem dar do que receber. Essas pessoas têm empatia. Essas pessoas têm amor, têm compaixão. Diferente de certos grupos onde pessoas são egoístas
e amantes de si mesmos, são arrogantes e soberbos. Mas tem esses lugares, esses ambientes que o lugar é agradável, a conversa é agradável, o assunto é agradável. Você se sente bem ali. E Jesus percebeu, pessoal. Deixa eu ir para Galileia. Deixa Deus te dirigir. Deus sabe onde você deve estar. Porque a Bíblia diz assim, ó, dai honra a quem tem honra. Tem pessoas que vão te honrar. Isso na igreja e fora da igreja. Pode ter certeza disso. Porque tem ambientes que as pessoas fingem que amam, é um amor fingido, mas por interesse. Você quer ver o negócio? Olha o que diz Romanos 12, o versículo 9, diz assim: o amor seja não fingido. Tem gente que vão fingir que te amam, enquanto você puder servi-lo. Enquanto você tiver alguma coisa para oferecer. Mas quando você estiver na pior, aí você vai ver o seu amigo de verdade. Porque tem muita gente que o amor é fingido. Judas, por exemplo. Judas, ele beijou Jesus no rosto. Nem todo beijo é sinal de amor. Nem todo beijo é sinal de carinho. Tem beijo que é sinal de falsidade. Mas Jesus sabia que aquele beijo no rosto, aquele ósculo, não era santo. Não era. Mas sim, era um sinal de maldade, de traição. Quando ele beijou, todo mundo que estava ali à procura de Jesus, soldados, é aquele ali. Porque é beijo para prejudicar. É um sinal não para o bem, mas para o mal. E Jesus percebeu isso. E Jesus estava ali com seus discípulos. Judas era para estar junto com eles. Jesus tinha 12 discípulos. Mas ali só estavam os 11, porque Judas não estava lá. Era para Judas estar orando, tendo comunhão com Cristo, buscando o Senhor. Mas ele estava com aqueles que não gostavam de Jesus. Ele estava com aqueles que odiavam Jesus. Ele estava tramando contra Jesus. E recebeu, até para isso, 30 moedas de prata. E você conhece o fim da história. Então, cuidado. Tem gente que às vezes quer se aproximar do nosso ambiente. Era para estar. Mas, de repente, sai do nosso meio e, de repente, começa a tramar contra nós. Pessoas que andou conosco, viajou conosco, fez a obra conosco. Fizemos a missão juntos. Brincávamos juntos, jogava bola junto. Íamos para a festa juntos. Mas, de repente, essa pessoa até te beijava de verdade, com carinho, mas com o passar do tempo, a pessoa percebeu que você não tem nada mais para oferecer. Era o que o Judas pensava. Ele achava que Jesus não tinha nada para oferecer. Dinheiro, material. Ele era amante de si mesmo, amante do dinheiro, das coisas materiais. Ele vendeu o seu próprio mestre. Tratou Jesus como mercadoria. Jesus sabia de tudo isto. Mas mesmo assim, Jesus, quando ele beijou, chamou ele de amigo. Amigo, a que vieste? Mesmo Judas sendo inimigo dele. O caráter de Jesus não mudou por causa de Judas. Mesmo naquele momento sofrendo uma traição do seu amigo. Eu quero dizer para você, irmãos, cuidado com esses que dizem que te amam, mas
Você vai conhecer pelos frutos, pelo caminhar. Essa pessoa, irmãos, se aproxima de você não para fazer parte da sua história, das suas vitórias, das suas conquistas. Se aproxima para sugar. Porque essas pessoas não te dão honra. Essas pessoas não têm empatia, não têm misericórdia. Enquanto ela puder sugar, ela vai sugar. Então Jesus percebeu tudo isto. Jesus passou por certas situações que servem para mim e para você. Até quando você vai insistir em certos ambientes, em certas amizades? Para quê? Depois você vai se entristecer, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Até quando? Jesus ficou só 2 dias. Só 2 dias. Ele falou, aqui não me cabe. Aqui eu não sou honrado, não sou bem visto, sou desprezado. Deixa eu sair daqui. E saiu. Não fique parado. Faça isso não. Não fique estacionado aí. O Espírito Santo está falando muito forte. Tem gente que vai te valorizar. Tem gente que vai te honrar. E eles receberam Jesus, os galileus. Jesus vem aqui que o senhor vai ser bem aceito. Aqui o senhor vai ser honrado. Mas de verdade. Tem gente que um dia saíram desses ambientes egoístas, desse ambiente de soberba, de amantes de si mesmos, e foram para Galileia, espiritualmente falando, foram bem recebidos. E eles perceberam quanto tempo eu perdi e quantas vezes eu insisti para estar no meio deles, caminhar com eles. E às vezes a pessoa pensa que vai mudar aquele ambiente. Tem ambiente que você não vai conseguir mudar. Não adianta você insistir. Não adianta. E se não houve mudança, não insista. Esse ambiente não é para você. Esse ambiente vai fazer você sofrer. Vai fazer você derramar lágrimas. Esse ambiente vai deixar você chocado com muitas coisas. Vai deixar você cabisbaixo. Por isso, faça como muitos que saíram de certos ambientes e descobriram um lugar de honra, onde foram bem recepcionados. Olha o que a Bíblia fala, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Eu não preparei, mas olha que coisa linda. Hebreus 13, versículo 1. O Espírito Santo me lembrou esse versículo aqui, que é o 2, né? O capítulo 13, versículo 1 diz: permaneça o amor fraternal. O amor tem que ser fraterno. É lindo isto, quando o amor fraterno de uns para com os outros. E diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo hospedar os anjos. Irmãos, onde há o amor fraternal, a soberba não consegue entrar, o orgulho não consegue entrar. Aí já é o contrário. Essas pessoas amantes de si mesmas, essas pessoas egoístas, que desprezam os outros, que não se importam com os outros, não têm empatia pelos outros, elas não conseguem ficar num ambiente onde tem um amor fraternal. Ela não vai conseguir fazer a cabeça de um para com o outro. Ela não consegue. Porque o ambiente ele é de união, é de paz, onde Deus ordena a bênção. A pessoa não consegue. Pelo contrário. Aí é ela que vai ficar pouco tempo. É o contrário. Fala, esse ambiente não é para mim, não vou conseguir fazer a cabeça de ninguém, não vou conseguir aqui pisar em ninguém, tirar proveito de ninguém, aqui é diferente, aqui um cuida do outro, aqui um ora pelo outro, aqui eles amam de verdade, o amor não é fingido. E todos que estão ali nesse amor fraternal sabem
que a pessoa de fora chega, sabe se o amor é fingido ou não. Por quê? Por causa dos frutos. Porque quem tem um amor fraternal de um para com o outro, que não é amante de si mesmo, mas ama o próximo a si mesmo, ele percebe pelos frutos. E a pessoa não consegue ficar nesse ambiente. Quem vem de repente, que tem essas características, vê esse amor fraternal, de repente pode se arrepender, se quebrantar e ver que existe o amor verdadeiro. E o amor, acima de tudo, é o nosso Cristo. Deus é amor, diz a palavra. Irmãos, quem está em Cristo tem esse amor. Quem está em Cristo tem misericórdia, tem compaixão, é diferente. Aqui diz, não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns estavam esquecendo da hospitalidade, não era hospitaleiro. E diz, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Alguns não sabendo hospedaram anjos. Ah, irmãos, quando a pessoa é hospitaleira, quando ela está debaixo da graça, quando ela recebe bem as pessoas, com amor, com carinho verdadeiro, e essa pessoa vem, irmãos, com o coração quebrantado, quer fazer parte, essa pessoa também é tocada, envolvida por este amor. E nós, mesmo, olha que interessante isso aqui, porque por ela, pela hospitalidade, alguns não sabendo hospedar os anjos. Oh, irmãos, a gente olha para a palavra, lembra de Ló, quando os anjos chegaram na porta da cidade. Ló foi hospitaleiro para com eles. Quando a gente olha para Abraão, que recebeu bem os anjos, e tantos outros na Bíblia, irmãos, temos que ser hospitaleiros, receber bem as pessoas, tratar bem as pessoas e jamais desprezá-las. Tratá-la como mercadoria, um objeto. Não. Assim como Jesus nos recebeu, com esse amor demonstrado na cruz, ele provou que nos ama. Quem ama prova. Jesus, ele prova o seu amor para conosco, diz a Bíblia, quando ele morreu na cruz por nós. Sabe que a Bíblia diz que nós devemos amar as esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quem ama se entrega. Quem ama doa. Mas não para tirar proveito, que é um amor de verdade. E é o que está faltando, irmãos. Em alguns ambientes, em alguns lugares. Tem gente que chega em certos ambientes, como por exemplo na igreja não é diferente, chega de um jeito e sai pior. Porque o ambiente é pesado. Você sente aquela opressão. Mas tem ambiente que é tão agradável, que a pessoa não tem vontade nem de sair dali. É aquela conversa ao redor da mesa. Tem família que é assim. A casa dela é assim, é agradável. Nunca me esqueço de um irmão, muitos anos atrás, ele falou, nossa, pastor, eu sinto paz na sua casa, porque é a presença de Jesus. A gente que tem Cristo, a gente transmite essa paz. Não por causa de nós mesmos, mas por causa do fruto do Espírito. É diferente, o ambiente fica diferente. Não quer dizer que às vezes nós não temos luta dentro da nossa própria casa, às vezes um problema. Todos nós temos. A questão não é essa, é a paz de Deus que tem que prevalecer. Irmãos, é tão gostoso quando você se reúne com seus amigos. Aqueles amigos de verdade. Você ri junto. Um fala uma coisa engraçada e você começa a rir. Oh, irmãos, é maravilhoso. Coisas lícitas, né? É claro que nem todas as coisas nos convêm, mas eu estou falando de um ambiente agradável, no partir do pão, na comunhão, troca de conselhos. Oh, irmãos, um abençoando o outro,
Um abençoando aquela pessoa que um dia abençoou. Dai honra a quem tem honra. Você vê a gratidão ali. Você vê alguns praticando o favor, que é a graça de Deus, sem esperar nada em troca. É diferente. E as pessoas precisam desfrutar desse ambiente, porque ele existe. Em Cristo Jesus ele existe. Então coloca no seu coração. Eu resumo aqui essa mensagem no nome de Jesus. Jesus percebeu que ele não era bem recebido e honrado onde ele estava. Ficou só 2 dias, pulou fora, foi para Galiléia, onde ele foi muito bem recebido. Porque ele percebeu onde estava o amor era fingido, falso. Eram pessoas soberbas e arrogantes, que não respeitavam o senhorio de Cristo, ele como filho de Deus, não honraram. Tem ambientes que não é para a gente, irmãos. Tem lugares que você vai ser bem recebido, bem tratado. E nós devemos viver esse amor fraternal. Nunca nos esquecer da hospitalidade, receber todo mundo bem. Alguns não sabendo hospedar os anjos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.